Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. A gente tinha prometido que ia falar um pouquinho do futuro aí da Operação Lava Jato, mas não vai dar para poder falar porque o Renato Dille não pôde vir. Ele pediu desculpas e tal, mas ele teve que ir para Santa Bárbara urgente. Vida de advogado é assim mesmo, né? Às vezes aparecem umas urgências assim e não dá tempo de fazer o que a gente tinha programado. Bom, mas hoje a gente vai falar também sobre essa questão do sigilo de dados, né? Tem muita gente aí de dados, né? Das pessoas. Essa situação, a pessoa já vai comprar uma bala ou vai chegar na farmácia, compra uma Neosaldina, a pessoa digita seu CPF, né? Aí você digita o CPF lá, ninguém sabe para quê, né? E nem o porquê. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da segurança com relação a esses dados e tal. E antes de começar o programa, eu tenho que deixar aqui um grande abraço à minha grande amiga Bruna Bassi, né? Que hoje vai, se não for assistir agora o programa ao vivo, vai assistir mais tarde no YouTube. E é um prazer tê-la como amiga e eu estou com muita saudade, né, daquele abraço aconchegante. Um abraço e nós vamos nos encontrar dia 7, né, na casa do meu grande amigo Marcelo, que já está aqui presente, para a gente poder tratar desse assunto. Seja bem-vindo, Marcelo Matos Amaro, meu grande amigo e irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Betão. É uma honra estar mais uma vez aqui presente no Cultura Geral para a gente conversar sobre esse assunto que é o assunto da moda no mundo digital, digamos assim. Proteção de dados, privacidade, vai ser realmente uma conversa sempre agradável. Marcelo, há muito tempo a Constituição já protege, né, essa questão dos dados pessoais, né? Como é que é isso, assim? A Constituição de 1988, ela já traz, entre vários dos direitos fundamentais, o direito à intimidade, o direito à privacidade. É um direito, digamos assim, fluido, não dá muito para você efetivamente cravar o que é, mas era algo que até pouco tempo atrás era tranquilo da gente controlar, tranquilo da gente entender, porque até pouco tempo atrás privacidade era o quê? Era não ter as cartas violadas, era não ter a intimidade dentro do lar violado, mas isso está mudando. Isso está mudando por quê? Porque atualmente a gente não vive mais no mundo físico, simplesmente. A gente vive no mundo digital, no mundo que cada vez mais a gente está fora do mundo real e surfando na internet, né, como se dizia no passado, trocando mensagens no WhatsApp, publicando opiniões, fotos, conteúdo nas mais diversas plataformas digitais, como o LinkedIn, como o Facebook, como o Instagram, e a partir disso muda esse paradigma, né? A partir de agora, o que é privacidade, o que é intimidade, e isso era uma grande questão que tinha que ser respondida e parece, né, nós vamos ver aqui na nossa conversa, que o governo e o Congresso está tentando responder um pouco desses anseios de privacidade com essa lei que foi publicada há 2 semanas. Essa discussão tem muito a ver com a liquidez das relações aí, Marcelo? Sem dúvida, Betão. As relações são cada vez mais fora do mundo real e passam a ser, digamos assim, digitais, passam a ser virtuais, passam a ser conduzidas através de relações que não são mais físicas e simplesmente próximas. E com isso a gente tem que preocupar em saber onde nossas informações vão parar, quem possui as nossas informações, se aquela conversa de WhatsApp que eu tenho com minha namorada, com meu pai, com minha mãe, está sendo protegida. Esse assunto é um assunto que é novo, mas ao mesmo tempo é urgente. Ele vem sendo discutido há algum tempo, desde
do Marco Civil da Internet, ele ainda virou mais importante. E desde o início do ano, as legislações europeias, depois a legislação americana e agora, mais recentemente, a legislação brasileira está tentando tratar isso, né? As relações, a partir do momento que elas deixam o plano físico para ir para as nuvens, para ir para o mundo virtual, ele passa a ser muito mais complexo, ele passa a ser fluido, como você disse, né? A liquidez, né, tão preconizada por Bauman, né? E a partir desse momento a gente precisa ter cuidado, a gente precisa até refletir sobre as nossas próprias ações e se a gente está se expondo, mas claro, tem a nossa parte que tem que sempre ser feita, mas a gente também tem que saber o que estão fazendo com as informações que a gente fornece, e é toda essa, me parece, a base dessa nova lei de proteção de dados, como Lei Geral da Proteção de Dados, que foi publicada recentemente aqui no Brasil. Ô Marcelo, tem uma coisa interessante que eu queria, antes da gente entrar diretamente me veio à cabeça aqui agora essa questão do WhatsApp. Eu vi outro dia que o STJ decidiu que o administrador do grupo, ele responde civil e penalmente pelas coisas que ali estão. Como é que se dá essa condição? E é até interessante a gente tratar desse assunto, porque é até uma coisa que me veio assim de última hora, Sem dúvida. porque eu acho que é muito importante para as pessoas que estão do lado de lá e depois que vai ver esse programa posteriormente, vai identificar qual é a gravidade que tem de espalhar determinado tipo de informação através de mídia. Sem dúvida, Betão, é um assunto extremamente interessante, é um assunto que a mim me causa muito interesse, né, pelos meus estudos, não só pela minha atividade profissional como advogado, mas também a minha atividade de estudos acadêmicos. Felizmente ainda não chegou no STJ não, mas é uma série de 3 decisões bastante recentes, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo, da 34ª Câmara de Direito Privado, uma de um juiz de primeira instância em Curitiba e outra de um juiz do Juizado Especial, depois confirmada pelas turmas de recursos, as turmas recursais da Bahia. Essas 3 decisões sobre o WhatsApp levantam, sem dúvida, essa sua questão. Responsabilidade envolvendo o WhatsApp. A decisão que você mencionou, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo... Confundi aqui, pedi perdão. Não, mas sem problema. Vai chegar ao STJ em breve. Esse é um assunto, é um assunto fundamental. Realmente causa um pouco de estranheza, porque reconheceu a responsabilidade da administradora menor. É muito interessante falar, era uma menor de idade, era um grupo que só tinha menores de idade, reconheceu a responsabilidade de uma menor de idade, né, de uma pessoa abaixo de 18 anos, pela não interferência sobre o bullying que estava sendo praticado por alguns membros do grupo em relação a uma membra específica desse grupo. Essa pessoa que sofreu esse bullying dentro de um grupo, era um grupo que combinava de assistir jogos da Copa. Era destinado a esse assunto. E um grupo dentro desse grupo, né, membros desse grupo, começaram a achincalhar, a fazer comentários gracejosos para cima de uma das pessoas do grupo, e essa pessoa decidiu entrar representada pelos seus pais, né, decidiu entrar na justiça para pedir danos morais contra todo mundo do grupo. Óbvio que nem todo mundo do grupo foi condenado, porque teve gente que efetivamente não participou. Aqueles que efetivamente violaram, né, a moral dela, mereciam, talvez, eu não tenho os autos, eu não analisei ele com profusão para cravar que realmente tem um dano moral ali, mas eventualmente quem efetivamente causou o dano para a pessoa tem que responder, sem dúvida, mas o que surpreende é exatamente
a responsabilidade da administradora. Os desembargadores entenderam que a administradora, por não interferir, por não excluir, por não ativamente impedir esse bullying, e ao mesmo tempo, em um único momento, ela colocou aquela carinha, aquele emoji, né, de rindo para cima da pessoa. Por essa omissão para controlar o bullying no grupo, decidiram que ela também era responsável e condenaram ela a pagar, salvo engano, R$3.000 de danos morais. Isso é por uma brincadeira. Agora, por uma brincadeira. E como é que faz com um grupo de... Isso é a gente deixar atento aí, as pessoas que têm grupo de blitz, que às vezes a pessoa compartilha uma informação com a outra, aquela coisa toda. Tem blitz em tal lugar, tem blitz em tal lugar e tal. Pode cair numa dessa aí, Marcelo? Eu salvo o melhor juízo, óbvio, precisaria ler um pouco melhor a questão, mas assim, de plano já acho que é uma decisão muito, muito complicada, porque é uma omissão. Pode até ter havido uma omissão, mas omissão não pode ser tratada assim dessa forma. A omissão para o direito civil e para a responsabilidade civil, ela tem que ser caracterizada como aquela omissão ativa, aquela omissão... Eu tenho certo dever, se eu tivesse o que acaba criando criando um dever do administrador de controlar as mensagens do grupo e o que está sendo dito no grupo, que não existe legalmente, não existe contratualmente, E às vezes até é impossível, né? Porque às vezes você abre o telefone e tem 700 mensagens, totalmente né? impossível. E aí nessa mesma toada, duas outras decisões interessantíssimas. Uma envolvendo ofensas dentro do WhatsApp. Então, uma discussão de condomínio entre vizinhos e uma família de um vizinho acusa o outro vizinho de ser advogado do Lula. Fala assim, você está usando o poder aí, não me venha ser advogado do Lula. E esse contexto levou ao juizado especial lá da Bahia, lá em Salvador, a reconhecer que esse contexto todo era um contexto de imputação de crime a certa pessoa. Então ela entendeu que nesse contexto de falar de poder, de falar de advogado de Lula, automaticamente você estaria imputando um crime à pessoa, que a pessoa estaria usando o poder, abuso de poder, e definiu que por causa disso ele estava cometendo crime e ao mesmo tempo lesando a honra da pessoa, e também condenou essa pessoa que ofendeu o vizinho a pagar uma indenização por danos morais. E o último caso desses três que envolvendo o WhatsApp, muito recente, isso é tudo coisa de 3, 4 meses, Betão, é sobre vazamento. E aí que é o que começa a entrar no nosso tema, voltar no nosso tema de privacidade, num grupo de conselheiros de um clube famoso do Paraná, o Curitiba Futebol Clube. Há um vazamento de um desses membros para membros externos, para terceiros do grupo, das conversas que eles estavam tendo. Eram conversas meio baseadas na deposição, em críticas à diretoria atual na época, né, atual do clube. E também os membros desse grupo ajuizaram a ação de reparação civil, entendendo que a violação dessas mensagens, né, rompe com a confiança, que dentro de um grupo de WhatsApp existe uma presunção de que as mensagens vão ser privadas, em que vai ter respeito à intimidade. E então eles ajuizaram essa ação de reparação civil e o juiz de uma vara civil de Curitiba reconhece realmente que houve violação à privacidade e condenou o ofensor, né, quem divulgou as mensagens, a pagar R$5.000, salvo engano, para cada membro do grupo que se sentiu ofendido.
mostrando que realmente as relações atualmente são fluidas e a ofensa atualmente não é mais você xingar de cara a cara. Ali na tela do celular você pode, às vezes sem pensar, às vezes sem tomar o devido cuidado, acabar ofendendo alguém ou violando a privacidade, a confiança de alguém. Bom, caminhando para esse lado, essa turma que administra grupos aí, fica esperto, né, Marcelo? Sem dúvida. Fica esperto. Ô Marcelo, vamos entrar no tema então de uma vez. Assim, o que é a lei de proteção de dados pessoais que foi aprovada? A lei de proteção de dados, ela é uma lei que já deveria ter sido discutida há algum tempo. Ela vinha sendo discutida, aprovada, digo, há algum tempo. Ela vem sendo discutida há 8 anos. Ela é uma lei que decorre do Marco Civil da Internet, que regulou todas as relações, né, em rede no Brasil. E ela vem exatamente regular, definir regras, definir sanções até administrativas sobre a guarda e o compartilhamento de dados pessoais entre titulares, que são os usuários, em modo geral, pessoas, condomínios, empresas, de um lado, e aqueles operadores, aqueles que oferecem serviços, seja ele em rede, seja ele fora da rede, que oferecem serviços em troca ou pedindo que sejam fornecidos dados. Uhum. É uma lei que foi sancionada há 2 semanas, publicada depois da sanção do presidente Temer, e que vai começar a valer daqui a 180 dias, daqui a 18 meses, Uhum. desculpa. Ou seja, a partir de fevereiro de 2020. Ela é muito inspirada na Lei de Proteção de Dados europeia, que foi publicada e promulgada em maio desse ano. E entre as principais novidades que traz, ela traz toda uma dinâmica de como os dados têm que ser tratados, como os dados eles têm que ser guardados, e traz diversos direitos dos usuários sobre esses dados. Uhum. Essa, para mim, é a principal questão. Traz muitos deveres dos controladores e dos operadores dos dados, que significam verdadeiros direitos para o titular desses dados, direitos que precisavam ser discutidos e precisavam ser respeitados. Marcelo, aquela situação que a pessoa vai comprar uma Neosaldina, chegar lá, a pessoa pede para digitar lá o CPF. Aquilo é correto? Tem base legal para aquilo? Aquilo é correto, aquilo tem base legal a partir do momento em que a pessoa só dá se quiser. Uhum. Então eu entendo assim, não há nenhum abuso no caixa, né? Você está numa drogaria comprando um remédio e o caixa, senhor, você quer dar seu CPF? Eu falo não. Uhum. Eu sempre falo não. Mas eu acho que não é esse o problema vem depois. O problema vem em saber o que é feito com esse meu CPF. O que essa drogaria vai fazer com o meu CPF, para onde ele vai ficar armazenado, e não só no CPF da drogaria, mas quando eu faço uma compra num site pela internet, quando eu cadastro meu nome em algum site de notícias, Uhum. Toda vez que eu faço isso, eu estou consentindo em fornecer meu dado. E isso a lei é muito clara em mostrar assim, o fornecimento do dado em si tem que ser verificado como algo que foi consentido. Mas o depois que é o problema e que a lei tenta controlar o que é feito com esse meu dado, para onde ele vai, onde ele é armazenado. Ele é armazenado aqui no Brasil, ele é armazenado no Oriente Médio, ele é armazenado
na Suíça, para onde ele vai. Os dados são fluidos também. Exatamente, isso é algo muito importante de saber. E o que vai ser feito com ele? Ele vai ser compartilhado com terceiros, ele vai ser utilizado para venda, o que é algo que a gente sabe que acontece, venda de dados, o famoso venda de Big Data, né, que são vários dados armazenados. E a lei vem tentar coibir um pouco isso, com 2 mecanismos muito interessantes. O primeiro é o direito do titular, a qualquer momento, determinar a cessão dessa guarda de dados. Então, a partir de fevereiro de 2020, eu vou poder ir nessa drogaria que eu forneci meu CPF e falar, olha, eu não quero mais que você guarde meu CPF. Eu não quero mais que você guarde qualquer dado que você tenha. E o segundo mecanismo, que é o de pedido de informação. Eu vou poder ir nessa drogaria e falar assim, você tem meu dado, certo? Ela vai falar assim, certo. O que você está fazendo com ele? Onde ele está armazenado? Para que ele está sendo utilizado? Esse, para mim, do ponto de vista do titular dos dados, são os 2 principais mecanismos e as 2 principais inovações que traz. É o respeito pelo dado. Porque isso todo mundo sabe. Dado atualmente Não, sempre é um foi, bem, né? mas cada vez mais cada vez mais, né? É um bem do titular. E bem econômico, muitas vezes. Esses sites, eles trocam informações entre si, eles vendem dados para empresas de, por exemplo, marketing, empresas de publicidade, e sem dúvida... Que controla o consumo. Controla, sim. Controla as suas vontades, né? Controla as suas relações. Né? E esses são, para mim, os 2 principais pontos dessa lei, do ponto de vista do titular. Além de outras questões muito importantes, como o respeito pelos dados da criança e do adolescente, que só podem ser coletados. Essa é uma coisa que eu queria, a próxima pergunta que eu ia te fazer, com relação a criança e adolescente. Como é que a gente trata isso? Porque às vezes vai uma criança, hoje já tem o CPF, então às vezes ela vai numa drogaria ou vai numa mercearia, alguma coisa assim, pode ser pedida ali para digitar o CPF e ela às vezes tem de cabeça, que criança ainda grava mais fácil ainda, né? E aí nessa situação, quando é criança, entra o estatuto do adolescente, como é que funciona, Marcelo? A lei é muito clara ao dizer que os dados têm que ser vistos à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a principal questão que ela traz é a necessidade de autorização do responsável pela coleta desses dados. Então, se uma criança for à drogaria e for fazer essa compra, o caixa, né, ou mesmo o terminal, porque muitas vezes a gente já está vendo, inclusive, a compra você vai numa loja que não tem nem mais caixa, né? Você que digita ali, isso na Europa já é realidade. E eu tenho visto em algumas lojas, alguns supermercados do Brasil, essa realidade de já não ter mais nem o caixa. Não pode ser coletado esse dado sem autorização dos responsáveis. Isso é um alerta, né, Marcelo? Porque, por exemplo, a pessoa tem 16 anos, mas não tem aparência de ter 16 anos, e ela vai até a drogaria. Ou ela vai, estou falando muito de drogaria, mas ela pode ir no supermercado, pode ir em qualquer lugar. E ela fornece os dados sem consentimento do tutor, isso pode gerar uma sanção, vai poder gerar uma sanção lá na frente, né? Sem dúvida, é uma sanção administrativa pelos órgãos que vão fiscalizar, que ainda vão ser criados, eles iriam ser criados pela lei, mas houve a sanção presidencial da criação dos 2, digamos, órgãos que seriam as agências controladoras de dados. Foi vetado e vai vir uma nova lei para regulamentar isso. As sanções administrativas e as sanções civis. Qual seria a principal dela? A nulidade dessa coleta de dados e a possibilidade do responsável a qualquer momento ir ao local ou contactar quem fez essa coleta de dados e falar, cesse imediatamente a guarda desses dados porque eu não autorizei. Pode haver alguma penalização assim?
com dano moral, alguma coisa nesse sentido? Eu... Só se for ou só se for depois do pedido eles continuarem? Eu sou uma pessoa muito cética dano moral. Eu acho que dano moral é mal trabalhado no Brasil e não cravo assim o dano moral, digamos assim, se não houver a comprovação de realmente um sofrimento, uma violação na honra, eu não cravo o dano moral, não. Eu detesto essas presunções de dano moral. Mas a principal questão que precisa ser verificada é a reincidência, é a não atendimento. Sem dúvidas, se você não atender a esse pedido, obviamente o responsável pela criança ou pelo adolescente pode entrar pode ajuizar uma ação pedindo a cessação dessa guarda, pedindo que sejam tomadas decisões do judiciário para coibir esses atos, de um lado, e principalmente as sanções administrativas. Buscar, vamos ver como que essas agências vão funcionar, mas essas agências vão ser o principal porta, eu acho, de controle disso. Isso daqui a 18 meses é um tempo longo. É aí que eu queria te perguntar, como é que você vê, você é uma pessoa que viaja muito e tudo, como é que você vê essa questão da nossa maturidade como sociedade brasileira e nos países, vamos colocar aí, nós, um país em desenvolvimento e os países já desenvolvidos. Como é que você vê essa relação? Na Europa, nos países organizados na Europa, você já tem um controle um pouco maior. Você acha que é possível, a gente num país continental, não tão organizado como o nosso e tal, você acha que é possível que a gente consiga controlar essas situações todas de coleta de dados? Hein? Eu sou otimista, Betão. Eu acho que a lei traz muitos mecanismos interessantes. Eu acho que ele vai ser feito principalmente pelas próprias pessoas. Eu acho que é uma lei que traz muita autonomia privada, a própria pessoa controlar o próprio dado, né? Eu acho que essa é a principal, o espírito dessa lei é que o próprio titular, que o dado é do titular, o dado não é de quem controla, o dado não é de quem armazena. Sim. O dado é do titular e o titular tem direito sobre esses dados. Eu acho que esse é o espírito da lei. Eu fico com pena, me chateia um pouco essa demora para essa lei entrar em vigor. 18 meses. 18 meses é muito, ainda mais envolvendo o assunto e uma realidade tão mutável e tão rapidamente mutável que é a rede, que é o mundo virtual. Porque por mais que ela regule tanto fora quanto dentro da rede, a gente sabe que não tem nenhum dado mais fora da rede, né? Quando você vai fisicamente numa loja e essa loja coleta seus dados, ele não vai ficar ali naquele caderno antigo de armazém, não é da minha época, mas eu ouço muito meus pais, meus avós contar. Sim, você né? tinha lá os... No armazém ali tinha que ter o dado, né? Onde a pessoa mora, quantos filhos, né? Não assinava uma promissória, né? Não é mais assim, né? Tá tudo na rede. E a rede muda muito rápido. Eu acho que foi mal nesse sentido. 18 meses, pode-se argumentar que é algo que precisa de demora para ser observado, mas eu não acho que 18 meses foi uma boa opção de período de maturação da lei. Mas, ao mesmo tempo, e tenho conversado com alguns amigos que trabalham no setor, trabalham mais com direito digital, como é uma lei muito próxima da lei europeia e esses grandes conglomerados, Google, Amazon, LinkedIn, Facebook, eles observam muito as regras europeias, que são as regras mais rígidas, eles acabam adaptando isso para o Brasil, porque não vale a pena ficar aqui de um jeito, na Europa de outro, nos Estados Unidos É uma coisa meio padronizada já? É uma coisa que tem um certo padrão, pelo que eu conversei com esses amigos e alguns especialistas que eu tenho lido.
e, portanto, vai ser algo que vai ser rapidamente adaptado. E talvez a gente chegue lá daqui a 18 meses, em fevereiro de 2020, e tenha que mudar muita coisa. Tomara que não, mas a lei traz, digamos, princípios gerais, principalmente a valorização da privacidade como direito fundamental e a titularidade, o exercício do direito de titularidade dos bens, dos dados, que eu acho que é importante e que não vai mudar muito. A questão da portabilidade. Ah, sim. Como é que vai funcionar essa questão? Porque às vezes a gente está falando aqui e às vezes a pessoa não sabe nem o que é portabilidade, né? Então, a gente dá um conceituado no que é portabilidade e como é que vai ser esse transporte assim, de informações. Pois essa é outra grande novidade que a lei traz. Portabilidade. Portabilidade eu acho que está na boca do povo há algum tempo por causa da portabilidade do celular. Até pouco tempo atrás, o celular, a linha telefônica, né, a linha de celular, ela estava atrelada a alguma operadora. E de uns tempos para cá, isso não existe mais. Então, o número é de quem? É do titular. E o titular escolhe qual operadora ele vai querer ficar. E aí, essa ideia de portabilidade vem nessa lei. Portabilidade de dados. Então, se eu tenho um contrato como operadora e todos os meus dados já estão lá, eu já forneci diversos dados que são necessários para esse serviço. Então, se é um serviço de telefonia, eu preciso de dar alguns dados, principalmente os dados mais básicos, endereço, e-mail, telefone, né, o próprio telefone, né, um telefone de casa, meu CPF, e eu vou mudar para outra operadora. Eu posso pedir tanto a portabilidade do número como a portabilidade dos dados. Então eu posso falar assim, não, estou na operadora A, vou para a operadora B, eu preciso de todos esses dados. Não. Aqui meus dados. Como isso vai funcionar? Confesso que são cenas para os próximos capítulos. E principalmente eu acho que aí a gente precisa saber do ponto de vista tecnológico mesmo. Quem domina a técnica, né, da internet, do mundo digital, que vai saber responder isso. Do ponto de vista, digamos, jurídico, a gente fica feliz porque não vai precisar mais ficar repetindo 1000 vezes quais são os dados. Mas eu acho uma regra muito interessante. Confesso que ainda não sei como ela vai funcionar. Mas, sem dúvida nenhuma, é outro, digamos, instituto que a lei traz, a portabilidade dos dados, que pode ser interessante para simplificar a vida. Agora aqui, tem coisas, por exemplo, que estão na frente da sociedade mesmo. Então, essa lei, ela tá adiante do que a gente ainda vive em sociedade ainda? Eu acho que não, Betão. Eu acho que ela traz o dia a dia das pessoas. Eu acho que ela traz os anseios e algumas questões que já vinham sendo questionadas, né, já haviam sido feitas pela sociedade há algum tempo. Principalmente ela traz digamos assim, o anseio por privacidade que todo mundo tem, que era muito forte no passado porque não existia, né, os meios digitais, e que com o advento dos meios digitais, ela vem cada vez mais ficando volátil, né, e vazia. E eu acho que ela é uma lei muito atual. Eu acho que ela é uma lei muito do seu tempo. Marcelo, para a gente encerrar, nós estamos aí encerrando o mês dos advogados, né? Qual é a importância que o advogado tem para a sociedade? Já que a gente está falando aqui, nós estamos falando em causa própria aqui, nós estamos... Mas qual a importância do advogado para a sociedade brasileira nesse momento que a gente está vivendo? A gente estava falando que ontem, estava até o presidente da OAB aqui de Nova Lima, ontem, o Carlos Eduardo e o João Rafael, os dois são membros da OAB, e a gente estava falando da importância do advogado nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, que é um momento assim, de explosão de violência. Não é aquele ciclo que a gente está acostumado a viver como ser humano, né? Sim. Às vezes mais humano, às vezes menos humano, mais violento e tal. Violência de todas as formas, né? Porque
Tem a violência física, tem a violência, óbvio, que é do dia a dia do advogado criminalista, que é do dia a dia do advogado do menor e do adolescente. Sim. E tem a violência, digamos, a violência civil também. A gente não pode esquecer da violência que é, de um lado, a enorme inadimplência que temos de pagamento, de contratos, de outro, a constante violação de direitos e normas do consumidor. E aí, nesse aspecto, que é o aspecto que eu mais milito, o advogado tem uma preponderante importância de tentar alcançar um mínimo bem-estar social nesse sentido, para ver as demandas e os anseios da população sejam concretizadas. Cada vez mais a gente vê demandas judiciais sendo ajuizadas no âmbito do direito do consumidor, no âmbito do direito bancário. E eu acredito muito que o advogado tem um papel preponderante de cada vez mais filtrar essas ações, filtrar essas demandas, muitas vezes, que podem ser resolvidas de forma extrajudicial. Eu acho que o advogado cada vez mais tem que ser um advogado proativo, um advogado que acredita na mediação, que acredita na conciliação, que acredita em forma de solução de conflitos fora do judiciário. E com isso, qual que para mim nesse aspecto, o papel indispensável do advogado é de não só buscar essas formas diferentes, mas conscientizar a população de que existem essas formas e que o judiciário já não é mais a única forma de solução de conflitos. E conscientizar a população, sempre buscando, óbvio, a efetivação dos direitos, a efetivação dos direitos fundamentais, a efetivação dos direitos da personalidade, a efetivação do cumprimento das regras de direito consumidor, de direito trabalhista, de direito previdenciário, de direito penal, e sempre buscar não ser mais aquele advogado que simplesmente serve para, digamos, concretizar o direito no âmbito da justiça, mas ser cada vez mais alguém um guardião, que é chamado, né? Um guardião da justiça, né, das normas, das regras constitucionais e infraconstitucionais fora do judiciário. Eu acho que essa é a nova, digamos assim, fase da advocacia que a gente está vivendo, uma advocacia cada vez mais, eu não diria preventiva, mas eu diria ativa, fora daquele meio tradicional, daquele mundo tradicional do judiciário. Marcelo, quem está mandando um abraço para a gente é a Simone, a professora Simone, lá do Milton Campos, que mandou aqui no meu... Uma sempre querida professora. É isso aí. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Marcelo, eu espero contar com você mais vezes aqui no programa, né? Estarei aqui. Precisamos voltar com aquela pauta que a gente tinha no rádio, né? Aquela pauta antiga, gostosa. Isso. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Vamos ver se amanhã eu consigo trazer os índios aqui da região metropolitana. Estou esperando o Gilberto me confirmar. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.